Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para poder falar um pouco mais sobre nossa mãe, aquela que sempre está presente no nosso dia a dia e dessa maneira poder falar um pouco mais de uma experiência muito interessante que ocorreu na nossa vida, né? Sônia que me acompanha, minha esposa, né? E que nos deu um contato com uma aparição mariana em Lajeado Paca, né? E Lajeado Paca, que é um distrito de Erechim, né? Que fica mais ao norte do estado. E historicamente nós sempre tivemos uma devoção mariana, mas uma devoção que sempre estava ligada àquilo que era colocado nos evangelhos de Lucas e nos evangelhos de João, né? E nesses evangelhos nós percebemos que a caminhada de Maria, ela se fez junto com Jesus, né? Ela foi peregrina na fé. E nesse sentido, então a nossa devoção, ela sempre seguiu a Bíblia e continua seguindo, né? Firmes nos dogmas católicos, que inclusive são muito claros. Ela como mãe de Deus, Theotokos, né? Ela como virgem antes, durante e após a concepção, também com relação à questão do pecado original, né? Isto, inclusive, é discutido em concílio em 1854, e também ela que foi assunta aos céus a partir, né, pelo Papa Pio XII, né? E para falar então desta aparição, eu gostaria inclusive de colocar que se debate muito hoje sobre Maria Medianeira, né? Ou seja, uma intercessora de todas as graças. Então eu acredito, né, que esse seja talvez o nosso canal de conexão, ela como medianeira, né? Ela que na verdade não tem o poder, mas ela é a nossa ponte, o nosso canal de ligação com o Deus, né, com a Trindade. E então, com relação a Lajeado Paca, um dia estávamos voltando, né, de uma viagem que havíamos feito a Santa Catarina, e passando por Aratiba, a Erechim, eu acabei passando e vi uma placa escrito santuário, né? E ao passar, né, aquilo ficou gravado assim, santuário. Daqui a pouco eu disse para a Sônia, eu vou fazer o retorno, quero ver o que é aquilo, né? Nunca fiz isso. Peguei o veículo, fiz o retorno e entrei no local onde estava escrito santuário Nossa Senhora da Santa Cruz. Estava aberto, entramos, né? E tinha um senhor que fazia a limpeza do local, né? E esse senhor, eu comecei a conversar com ele sobre o que seria o santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz, né? E eis que então ele começou a narrar os fatos ocorridos com Doroteia Menegon Farina, que era uma pessoa casada com Artibano Farina, naturais, os dois, da cidade de Veranópolis, porém, que no passado, então, pela migração, né, fruto do parcelamento do solo familiar, já não tinham como permanecer em Veranópolis, foram buscar a vida em outro lugar, né? E eles então compraram terras no interior de Erechim, né, nessa localidade chamada Lajeado Paca, né? Ela que é nascida em 1911, né, e a partir desse momento, então, ela passa a fazer a sua trajetória junto com seu marido Artibano. Tiveram 5 filhos em vida, né? Tudo isso me foi explicado, né? Mas a questão das aparições, elas são um pouco posteriores a esse momento inicial da vida dela. Ela sempre foi uma pessoa devotada a Maria, né? Ela sempre foi uma pessoa que na comunidade tinha uma relação muito carinhosa, né? Ela participava de grupos de oração, era catequista. E em 1938, vejam que data forte, 1938, ela, a nível mundial, nós temos grandes tensões, né? Frutos aí de um momento em que estamos vivendo
o momento anterior à Segunda Guerra Mundial, né, ela acaba ficando doente. Os médicos constatam um câncer no seu aparelho digestório e que poderia levá-la então à morte. E o interessante é que muitas coisas são narradas, né, por familiares, né, e é sempre muito interessante nós pegarmos as fontes de quem conviveu com Doroteia para saber exatamente o que começou a acontecer, o que passou a acontecer a partir dessa doença. Ela esteve doente nesse câncer, nesse tratamento, de 38 até o ano de 1943. No ano de 1943, já desacreditada por médicos, extremamente debilitada, ela então está em um estado terminal. Essa é uma doença que lhe consumia completamente a saúde. E desta maneira, nos narra uma das filhas dela, que a Jurema, ela nos escreve o seguinte: em meados de 1943, minha mãe ficou internada no hospital durante uns 6 meses aproximadamente, e durante uns 60 dias ficou sem comer e sem beber nada, e também sem evacuar coisa alguma. Este é um relato, né, que está em trabalhos acadêmicos, né, são fontes que passaram por um crivo universitário e que são fontes confiáveis de pessoas que conviveram com ela. E o relato continua. Segundo a medicina tradicional, Doroteia havia entrado em um coma profundo. Casos comuns em que o paciente tem consciência de tudo o que está acontecendo ao seu redor, porém não reage perante a situação que se apresenta. Os médicos chegaram a indicar sua morte inevitável. No entanto, para espanto de todas as pessoas próximas e presentes, relata-se a seguinte trajetória. Agonizante, Doroteia teria ficado nesse estado por 24 horas. Levantou então por 3 vezes o crucifixo que mantinha em suas mãos. E quando todos pensaram que seriam os seus últimos suspiros, Doroteia começou a falar: fiquem quietos, meus filhos. Eu continuarei a cuidar de vocês todos. E todos os presentes, assustados e admirados, começaram a perguntar: tu me conheces? Ao que ela prontamente respondia dizendo o nome de um por um, sem errar. Para completar, começaram a rezar todos, e ela se pôs sentada na cama, sem a ajuda de ninguém. Pediu roupas, vestiu-se, pediu também comida e água para beber. Eis um relato da filha Jurema, que é uma das filhas de Doroteia. Nós temos inclusive um familiar, né, que minha tia Lúcia, ela é casada com um dos filhos, era casado, já falecido, Eloy, um dos filhos de Doroteia, né, e dentro dessa família muitos seguiram inclusive a vocação religiosa, porém nós temos que também asseverar de que a igreja, com relação ao estado canônico, né, ela não atribui a santidade a esta causa. Então nós temos aqui algo que é muito ligado a toda uma fé popular, que eu acho que é muito importante nós colocarmos como algo que deva ser incluído nesta narrativa, né? E a primeira aparição mais específica, depois desse fenômeno impressionante que eu narrei aqui, né, se deu no dia 25 de fevereiro do ano de 1944. Vejam a data novamente, uma data muito sugestiva. Nós estamos prestes ao término da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse momento, onde Doroteia já estava com sua saúde restabelecida, até porque haviam passado alguns meses desse restabelecimento, ocorreu a aparição mariana, no momento em que estava lavando roupa em um tanque nos fundos de casa, né? Porque na casa em si não havia água corrente, né? Vejam que nós estamos falando de 1944. Então lá nos fundos havia um tanque que possibilitava esta
esse trabalho, né? E só para constar, né, aos que não conhecem, o Lajeado Paca é uma região onde nós temos um terreno acidentado, né? A geografia é extremamente acidentada e é de terra pedregosa, né? Rochosa, né? Bem típico, né, dessa região do norte do estado, né? Dessa região do Planalto Rio-Grandense, como assim o conhecemos, né? E eis a mensagem de Nossa Senhora para Doroteia. O que ela colocou? Penitência, penitência pelos pobres pecadores. Dize ao meu povo de pouca fé, que no peito tu trazes a sombra de Deus crucificado, e que não há salvação sem a confissão. A parte feminina tem 30% que fazem comunhões sacrílegas. Se o meu povo não se converter, grande castigo hão de vir. O homem de hoje está esquecido do meu filho. Não pensa que ele morreu na cruz pelos pecados. Quantas mulheres que comungam sacrilegamente só pensam na vida terrena e não cumprem com seus deveres do matrimônio. Não pensam nos milhares de crimes que cometem. Propaga a reunião das crianças. Não temas os falsos profetas que te perseguem. Isto então nós encontramos escrito no livro Nossa Senhora da Santa Cruz, que é do padre Nicolau Martinovski, né? Foi publicado em 2006, né? Na cidade de Blumenau, né? Então também novamente uma fonte escrita que nos revela e que nos testifica tudo isso que está sendo aqui colocado, né? E a partir desse momento inicia-se as aparições em datas mais específicas. Essas datas sempre ocorrem então no dia 11 de fevereiro, no dia 6 de janeiro, 13 de maio e no dia 14 de setembro. Então são datas fixas em que Maria acaba aparecendo e transmite estas mensagens, né? Aqui também seria muito interessante nós colocarmos que 9 dias depois da primeira aparição, conforme os escritos familiares, surgiu uma cruz na propriedade próximo à casa onde residiam, e essa cruz, com dimensões de 2,20 metros de braço maior por 1,40 braço menor, ele apareceu em um gramado, e tudo o que era plantado ali não vingava. Por diversas vezes, os párocos, padres e pessoas ligadas à religião iam ali e reviravam o local da cruz, volviam o solo, carpiam, e tudo o que faziam era em vão. Quando a semeadura acontecia, eis que a cruz voltava a aparecer. Nada crescia naquele local. O solo foi trocado. Tudo, inclusive, encercaram com porcos para que revirassem tudo. Quando tiravam dali, pouco depois, a semeadura voltava a se formar a cruz. E a cruz está lá, em Lajeado Paca, até hoje. Ela, para mim, é o maior sinal desta presença de Maria. E com certeza, talvez, seja para nós um grande convite a continuarmos a nossa devoção, a perseverarmos, a fazermos esta caminhada com Maria. E não apenas isso, mas muitos outros sinais nós podemos aqui estar destacando de Lajeado Paca, né, que aconteceram naquela propriedade, né? E seria aqui interessante, inclusive, nós fazermos a alusão a algumas mensagens que foram transmitidas à vidente Doroteia Menegon Farina. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos: sou a mãe de Jesus Nazareno, vim pedir oração, penitência e conversão, e que o povo se converta. Essa mensagem é do dia 9 de setembro de 1944. Outra aqui: Nossa Senhora diz: não te dei a vida nem para te fazer rica nem poderosa, mas sim
para comunicar a todo o povo que reze o rosário, que vá à missa, que se confesse e que faça a penitência. Mensagem no dia 3 de março de 1945. Outra, reze, minha filha, que o povo reze. Pense no perigo do comunismo que está pairando sobre o mundo. Mensagem do dia 24 de março de 1945. 45. Percebam a ligação histórica. O que nós temos no mundo. Nesse ano, a Alemanha estava capitulando na Europa. O nazismo estava sendo vencido. O capitalismo de um lado, o socialismo de outro. Começamos ali um processo que vem a mudar o mundo. E que, nos tempos atuais, nós estamos colhendo os frutos do resultado no final dessa guerra. E aqui estão mensagens que nos vêm comprovar, que nos vêm trazer para o momento aquilo que vivemos hoje, numa sociedade que começa a controlar a tudo e a todos, numa sociedade que aos poucos nos coloca, que nos questiona, até com relação à nossa fé, que impõe coisas ao seu povo, à sociedade, e que não estão em conformidade com aquilo que é do nosso credo, daquilo que nós professamos. Então são realmente sinais muito importantes e que nos servem como fonte para a pesquisa. E para não me estender, pessoal, até porque nós temos o nosso tempo, eu ainda gostaria de conversar um pouco mais sobre outras situações que ocorreram naquela propriedade onde a família morava, mas com relação à questão da cruz. Aquela cruz que apareceu ali, ela sempre foi uma contestação muito grande por parte dos religiosos. Nara-se, inclusive, na quarta tentativa de destruição da cruz, né, um pároco da região, né, de ordem capuchinha, né, ele mandou, então, cercar e colocar os porcos para que eles revirassem o local. E ele queria mais um sinal de que aquilo de fato fosse algo verdadeiro. E pediu, então, que no momento em que ele jogasse as suas espigas de milho no chão, que Deus lhe enviasse um sinal para ver se aquilo era verdadeiro. Onde havia botado as espigas, poucos instantes depois, surgiu uma fonte de água corrente que verte água até hoje, onde muitos fiéis, inclusive, ao visitar o local, acabam levando aquela água junto, bebem aquela água, dão para as pessoas que estão doentes. Então, extremamente importante para nós termos isso registrado, né? E é muito interessante quando nós falamos sobre isso. Isso é uma questão de fé popular, e nós percebemos que cada vez mais as pessoas procuram aquela região, né, para retiros, para orações, para romarias que hoje trazem milhares de pessoas. Evidente, agora nós estamos numa época de pandemia, nós temos que seguir os protocolos, mas irá ter um momento que nós podemos também novamente ter essa possibilidade de visitar o local. E uma das últimas mensagens do Doroteia, antes do seu falecimento, que ocorreu no ano de 1958, foi de que se fosse construída uma capela no alto de uma colina da propriedade, e ali, segundo a sua mãe, deveria ser feita uma via sacra, e que deveriam construir cada um das paradas, né, para que tivesse realmente a possibilidade dessa oração. E a última estação seria construída pela mãe.
Dona Cléia faleceu em 88 e não viu essa igreja própria construída. Quem a construiu foram as pessoas imbuídas da fé e que levantaram um templo circular. E ela estava certa. Quem? Diferente do seu povo, nós seguimos, nós somos o resto do mundo. Nós estamos fazendo coisa acontecer. Estamos nesse momento seguindo os ideais de Maria. E assim construiu-se o templo. E também dizia que lá no morro encontraríamos os espinhos dos quais foi feita a coroa de Cristo. E realmente estava lá no pé de espinheiro, né? Estamos hoje visitar, o espinheiro está lá ainda, os espinhos grandes realmente que remontam a espinhos que realmente nós não encontramos em lugar nenhum, né? Mas que estavam lá. Estavam lá já durante esse processo de construção e onde eles se encontraram, né? Esse espinheiro. Então, de fato, meus caros, nós temos uma fonte inesgotável para percebermos que Maria está conosco. E nesse sentido, então, né, eu creio que nós conseguimos, desta maneira, né, fazer uma narrativa que nos coloca um pouco a par dessas aparições marianas e da importância de nós nutrirmos nossa fé, de nós não desistirmos da caminhada, de nós continuarmos a perseverar, mesmo que com todas as dificuldades que nos são postas no dia a dia. Nós temos que perseverar na fé. Assim como Maria, que foi peregrina, mulher humilde, nós também somos convidados a ser os seus filhos. Acho que era isso. Muito obrigado.